Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Apenas nos primeiros 130 dias desse ano, o país já registrou pelo menos 15 assassinatos de trabalhadores rurais, metade do total que ocorreu em todo o ano passado. A lista de lideranças ameaçadas de morte também não para de crescer. Os números são de entidades ligadas à questão agrária, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional de Bispos, CNBB. Como conter o aumento da violência no campo? Quem deve mediar esses conflitos? Este é o tema da minha conversa com os deputados Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Mauro Pereira. Deputado, onde estão as origens desses conflitos aí que a gente tem por posse de terras, por agricultores sem terras, indígenas, outros povos tradicionais? Por que tantos conflitos no Brasil? Primeiramente, cumprimentar a ti, Daniela, cumprimentar a minha colega, Elisiane, dizer que é um privilégio poder participar desse programa. E, infelizmente, nós tivemos, ao longo dos anos, nós tivemos, sim, um país enorme, com grandes extensões de terras, e, ao mesmo tempo, a maneira com que foram feitas as reformas, conforme foram feitos os assentamentos, não foi feito de uma forma adequada, de uma forma legal. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, em diversos lugares do país, assentamentos que já existem há 20 anos e que não existe ainda titularidade, não foi regulamentado, não está legal. E ao mesmo tempo, a nossa justiça, que de uma forma geral, ela não agiu como deveria ter agido. No momento que uma pessoa se vê no direito de invadir uma propriedade alheia, ele o faz porque sabe que não existe leis e que não existe uma maneira correta dessa distribuição de terras. Então, a culpa, se nós formos analisar, na real, a culpa está em todo o sistema político, está aqui nessa casa, no Congresso Nacional, e também está nos gestores que passaram ao longo dos anos que cuidou dessa área. Essa é a minha maneira de ver, para iniciar o debate, depois nós podemos avançar mais. Deputada Elisiane Gama, bem-vinda. Obrigada. Vou fazer a mesma pergunta para a senhora. De onde vem tanto conflito no Brasil por terra? Olha, o deputado, eu concordo numa coisa, quando o deputado coloca, nós temos de fato uma grande concentração fundiária, né? O Brasil, se você for comparar o Brasil com outros países, você vai ver que há uma concentração de fato fundiária muito grande. Nós precisamos modernizar a legislação brasileira, isso aí ninguém pode fechar os olhos para isso. Agora, o grande problema é o que está acontecendo aqui dentro do Congresso Nacional, a forma, e aí eu coloco entre aspas, de modernização feita e debatida e defendida por alguns parlamentares, vão exatamente na contramão dessa história. Nós temos, por exemplo, se você pegar os dados de conflitos agrários no Brasil, nós tivemos um aumento significativo ano após ano. Né? Você registrou, por exemplo, esse ano, nos primeiros dias, mais de 15 assassinatos. Nós tivemos um aumento mais de 20% do ano de 2015 para o ano de 2016. 2017, a gente não tem noção de como isso vai fechar. Ao mesmo tempo, toda a legislação que está hoje aqui dentro do Congresso Nacional, ela infelizmente vem com uma tendência de aumentar esses conflitos agrários. Os mediadores que deveriam hoje estar trabalhando nessa mediação acabaram ficando muito fragilizados, não é? Nós temos, por exemplo, as estruturas de proteção. A própria FUNAI não tem estrutura suficiente para fazer o trabalho, o INCRA também. Por exemplo, a ouvidoria agrária, que é um instrumento muito fundamental para fazer essa mediação de conflitos, também hoje não existe mais a ouvidoria nacional. Houve um desaparelhamento dessa estrutura. Então, o que está acontecendo é que o poder público deveria dar esse anteparo e essa estruturação para resolver o problema, ou pelo menos amenizar, diminuir esse problema, e infelizmente isso hoje nós não temos. Não há um investimento e uma prioridade do ponto de vista de dotação orçamentária. Se você for pegar, por exemplo, os conflitos mais recentes no Brasil, aí eu cito
caso bem do meu estado, Maranhão, não tem, por exemplo, hoje nenhum recurso para fazer o estudo, né, que é necessário para poder iniciar o processo de demarcação e de garantia dessa titulação de terra. Então, não há uma prioridade. O orçamento que deveria acontecer para fazer esses investimentos, infelizmente, não tem. E nós tivemos, por exemplo, tanto no governo Dilma quanto no governo Temer, um aprofundamento desse problema. Não há, por exemplo, demarcação de terras. E ainda nós temos, por exemplo, que a gente está vivendo agora, neste momento, que é uma CPI que acaba fazendo um encaminhamento terrível, que é a revisão de todos os processos de demarcação em curso na história do Brasil. Então, você vê que há um retrocesso muito grande. É muito mais preocupante, porque os dados apontam um aumento desses conflitos e, infelizmente, hoje, a legislação e os encaminhamentos que são feitos vão na contramão dessa história para, infelizmente, aprofundar ainda mais esses conflitos no campo do Brasil, sobretudo com comunidades quilombolas e com comunidades indígenas. Deputado Mauro Pereira, o senhor integra a CPI da FUNAI, a qual a deputada se referiu. Por que essa revisão em todos os processos de demarcação? Quais processos seriam revistos? Na verdade, nós temos que analisar todos os ângulos. Nós temos também proprietários de terra, em especial no Rio Grande do Sul, propriedades que já estavam todas escrituradas, que agricultores que receberam do governo da época, que era realmente proprietário com escritura há 70 anos. De repente, o que aconteceu no governo Dilma, essas propriedades foram desapropriadas e entregues para os índios. Aí já é um conflito, um governo doou, passou e depois o outro governo vem e manda tomar conta. Ao mesmo tempo, nós temos ONG, nós temos entidades que com dinheiro público, com dinheiro arrecadado público, incentivando as invasões de terra e levando ao conflito. Hoje nós temos no Maranhão, nós temos as propriedades onde teve esse problema agrário agora, esse massacre, que são de caboclos, são propriedades pequenas e que eles são, tanto de um lado como do outro, se trata de pequenos agricultores, caboclos, pessoas que se desentenderam entre eles. É um caso. Agora, nós aqui, como deputados e a CPI, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para fazer justiça. E fazer justiça é analisar ambos os lados. A revisão em todos esses processos, ela é necessária, sim, porque aquilo que está correto, aquilo que foi bem feito, não vai ter problema nenhum. E aquilo que está ilegal, aí sim vai ter que ser revisto. Essa é a finalidade da justiça. O Brasil está sendo passado a limpo em todos os sentidos. Hoje não é só nesse caso. O Brasil vem, nos últimos 3 anos, sendo passado a limpo. Está entrando político, está entrando empresários e também vai ter que pagar pelos erros quem cuidou de uma área que é tão sensível, que mexe com as vidas das pessoas, que é o sistema nosso fundiário. Nós temos, sim, a CPI da FUNAI, ela é de extrema importância, ela tem que ser feita e quem não deve, não teme. Quem agiu de forma correta não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Nós temos hoje um Ministério Público que trabalha de uma forma decente, nós temos a Polícia Federal, nós temos o Poder Judiciário que também cumpre a sua missão com muita maestria. Então não tem problema nenhum, não existe dificuldade nisso. Quem agiu de forma correta não tem por que se preocupar. Essa é a minha visão. Deputado, e é assim que vai ser o meu voto dentro da CPI. Deputado, o que o deputado Mauro Pereira coloca não é verdade. Existem problemas e muitos problemas, né? Por exemplo, nós não tivemos, se você pega o governo Dilma e o governo Temer, nós não tivemos as demarcações suficientes e menor desde a ditadura militar no Brasil, né? Então você vê que hoje houve, na verdade, um retrocesso. Não houve nenhum avanço nessa política. E o mínimo que ocorreu
Ou seja, aqueles processos que estavam em análise e que estavam em vias de acontecer a demarcação, porque eles estavam engavetados. Os processos do ponto de vista, eu diria, burocráticos, eles caminharam. O que faltou foi vontade e determinação política de fazer algumas demarcações. Então, isso aconteceu e levou um tempo para acontecer. E hoje, o que a CPI faz? Gente, isso é um absurdo. Isso é uma coisa assim que beira o absurdo mesmo. Você pegar todo esse conjunto de demarcações e você para. Você imagina só o que é que isso vai significar para o Brasil? Vai ser um retrocesso total. Não é? Quando o deputado coloca, por exemplo, de entidades que recebem recurso público, segundo ele, e que faz o incentivo a esses conflitos, isso é uma falácia, gente. O que nós temos hoje, as organizações que foram indiciadas pela CPI, por exemplo, nós tivemos o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, nós tivemos a ABA, não é? Que trabalha com os antropólogos, faz um trabalho extraordinário, reconhecido internacionalmente, o ISA, o Instituto Socioambiental, que é reconhecido internacionalmente, nós temos o CTI, nós temos várias entidades que hoje têm um controle rigoroso de recursos que entram internacionalmente pelo Banco Central, são acompanhados e reconhecidos, por exemplo, pela ONU e fazem um trabalho com essas comunidades e elas foram indiciadas pela CPI. Você imagina o absurdo dessa CPI, que ela acabou, por exemplo, indiciando pessoas que já morreram e não indiciou nenhum vivo. Nós tivemos 14 requerimentos que foram protocolados da CPI, aonde dos quais, nesses requerimentos, constava, por exemplo, pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal por homicídio. Por homicídio, não é por apologia ou incentivo, por exemplo, a conflitos agrários. Vários desses processos, nenhum desses requerimentos sequer foram colocados em pauta para serem aprovados. E, de repente, nós temos uma CPI que pede a quebra de sigilos bancários dessas entidades de padres. Entendeu? Da Igreja Católica, que faz um trabalho muito bonito e muito forte no Brasil, através do CIMI, através da CNBB. Então, houve, na verdade, claramente um relatório que foi apresentado com um único objetivo: fragmentar e descredibilizar o trabalho dessas entidades. Deputados, a gente está no limite do tempo para fazer o intervalo, vamos fazer essa pequena pausa e na volta o deputado Mauro Pereira vai fazer aí o contraditório das palavras da deputada Elisiane. Obrigado. Nós estamos ouvindo os deputados Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. O tema de hoje é violência no campo e conflitos agrários. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre conflitos agrários com os deputados Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. No bloco anterior, a deputada falava o ponto de vista dela, uma crítica à atuação da CPI da FUNAI. Deputado Mauro Pereira, como o senhor vê essa crítica? A deputada disse que deixaram de ser indiciados e mesmo convocados pessoas que têm acusações graves de homicídio e outras. Por que isso ocorreu, deputado? Bom, primeiramente, a deputada Elisiane falou da falta de investimento para a FUNAI, para os órgãos que trabalham nessa área tão importante. O governo Temer está no governo faz um ano. O governo Temer assumiu o Brasil quebrado, falido, onde o governo Dilma, nos últimos 3 anos, não pagou fornecedores, não repassou recursos para a saúde, um verdadeiro desastre. E é lógico que sem dinheiro, sem recurso, não tem como fazer as coisas. Nós estamos, no final do ano 2016, foram pagos todos o resto a pagar que ficou do governo Dilma e todas as dívidas com os parlamentares, emendas parlamentares, foram tudo pago. Agora, o que nós temos que fazer? Quando se diz de ONGs, entidades que são da Igreja Católica, eu volto a insistir, a dizer: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se essas ONGs, se eles trabalharam direitinho, fizeram a coisa bem feita, não tem problema nenhum. Eles vão simplesmente, não vão acontecer nada com eles. É como também as pessoas que diz que foram indiciadas, mas não foram condenadas. Então, nós temos que deixar tudo isso bem claro. Agora, nós temos sim pessoas que se autodeclaram índios, nós temos pessoas que são caboclos, se diz que é índio, nós temos muita coisa errada. Nós temos aqui dentro aqui da Câmara, nós tivemos
democraticamente existe a participação das entidades, das pessoas que vêm fazer o protesto, dos índios. Nós temos índio que chega aqui de olho azul. Isso, e daí? O que nós vamos fazer? Então, quando nós estamos falando na CPI da FUNAI de fazer as averiguações, nós confiamos, eu mesmo vou votar favorável, porque eu confio na ação da Polícia Federal, eu confio no Ministério Público Federal, eu confio no nosso Poder Judiciário. Eu não tenho dúvida nenhuma, eles estão lá para fazer isso, eles estão lá para cumprir a missão deles, que é investigar, que é julgar e que é, ao mesmo tempo, também condenar ou não condenar. Então, baseado nisso, que ninguém precisa ter a preocupação de que fulano foi indiciado, que foi citado isso, que está quebrando o sigilo bancário, que está quebrando o sigilo telefônico, não tem problema nenhum. Quem não deve, não teme. Então, por isso que eu vou votar favorável. Eu queria só rapidamente sobre o que o deputado Mauro coloca, que é bom que a gente deixe claro isso aqui. Nós fizemos um acordo com a CPI de chamar todo mundo. Falamos, não, vem o Cine, vem o ISA, vai todo mundo a quebrar sigilo, então vamos quebrar de todo mundo. Eles não aceitaram. Ou seja, não dá para você pegar as entidades que fazem proteção de comunidades indígenas, quebrar o sigilo delas e ouvi-los, e não houve o convite para nenhuma delas. Não houve o convite para ninguém das entidades virem na CPI para serem ouvidas. Então, está tendo indiciamento à revelia, esse é um grande fato. Não há uma substância, elementos suficientes para isso. É uma coisa tão absurda que houve indiciamento, inclusive até dos procuradores federais, que a CPI nem tem prerrogativa para fazer isso, deveria fazer o encaminhamento. Então, você vê que não houve, inclusive, estamos até fazendo uma avaliação mais profunda desse relatório, porque esse relatório não está cumprindo os seus processos formais que deveriam cumprir para que realmente pudesse ser considerado um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, aqui não é fazendo apologia, dizer que não quer ser investigado. Eu já participei de 5 CPIs na minha vida. Eu sou uma das pessoas que mais defendo o aprofundamento da investigação. Agora, eu não posso defender uma investigação parcial, que é o que está acontecendo na CPI. Houve apenas uma investigação de um lado e de outro não. E eu preciso fazer aqui uma outra colocação quando o deputado fala dos índios Gamela do Maranhão, falando que não são índios. Deputado, eu sou do Maranhão. Eu conversei com os índios do Maranhão. Mas eu convivo lá, eu sou de lá. Aliás, meu pai e minha mãe nasceram em Viana, só para você ter uma ideia, que é essa comunidade. E eu conversei com os índios. Eu estive numa audiência e falei com os índios que foram gravemente feridos. Tentativa de decepar os braços deles, inclusive com cortes profundos nos joelhos. Uma prática, deputada. Foi cortado dos dois braços. Não, a mão não chegou a mão não chegou a ser. Sim, deputado, mas Vossa Excelência queria que cortasse a mão dele? Não, eu só queria que falasse a verdade. Não, porque Vossa Excelência está colocando como se Vossa Excelência estivesse fazendo apologia a isso. Então, houve um corte profundo nos dois braços e nas duas pernas. Deputado, muito parecido ao que se faz, por exemplo, a búfalos na região. Quando um búfalo da região entra numa comunidade, eles cortam as pernas dos búfalos. E foi exatamente o que eles tentaram fazer com os índios. Se eram índios, ou até se não fossem índios, outras comunidades, não se justifica o ato de violência. Não é? E eram índios reconhecidos. Mas era uma briga entre eles que eles vão... Eu acho que esse caso de Viana é muito emblemático, porque é uma disputa de terra que já existe há séculos. Já foi lá no tempo no Brasil colonial, houve a cessão para indígenas, depois houve outros governos posteriores cederam as mesmas terras para agricultores e essa disputa vem se arrastando há mais de 4 séculos. Conflito agrário. Mas não são latifundiários, tem que deixar bem claro, não são latifundiários. Sim, deputado, eles são detentores de grandes terras, são grandes profissionais liberais. Sim, deputado, nós inclusive estamos dando uma visita indo lá e como eu lhe falei, eu conheço a realidade presencial, porque eu fui e vi. Com todo respeito a Vossa Excelência, ao contrário de Vossa Excelência que não foi lá. Não, mas eu tive meus colegas deputados que estiveram lá. Sim, mas eu fui lá, eu estou falando com conhecimento de causa. Da imprensa também. Eu estou falando com conhecimento de causa. São índios, há conflitos, como no Brasil inteiro agrários, não é? Mas são índios lá que, infelizmente, foram gravemente feridos. Para a gente avançar um pouco no debate, como eu tinha falado, é um conflito bem
típico do que tem ocorrido em outras partes do Brasil. Onde é que dá para avançar na mediação desse tipo de conflito? Várias pessoas, na verdade, são proprietárias daquelas terras. Quem deveria, que tipo de articulação falta ser feito para evitar que se chegue à violência com as pessoas tentando decidir com as próprias mãos esse tipo de disputa? Na verdade, na minha opinião, nós temos que deixar bem claro, nós tivemos um governo do presidente Dilma e presidente Lula que ficaram 12 anos. E, na verdade, isso aí não foi resolvido. Não adianta agora dizer que vai resolver agora que não foi resolvido. O que nós temos que fazer, o que a justiça precisa fazer, e eu torço para que isso aconteça, é que realmente os órgãos competentes ajam de uma forma clara, de uma forma transparente, colocando tudo no seu devido lugar. É isso que eu espero que o presidente Temer faça, que o nosso ministro Omar Serrago, juntamente com a equipe, faça. Nós temos que fazer justiça. Aquilo que é do agricultor, fique para ele. E aquilo que é dos verdadeiros índios, dos quilombolas, fica com ele. Nós temos que fazer isso. Enquanto não for feito isso, enquanto tiver um governo agindo de uma forma tendenciosa, vai ter o conflito. O que não pode é agir de forma errada. Por exemplo, pega um agricultor do Rio Grande do Sul, a região nossa lá. Fazia 70 anos que o agricultor tinha escritura, trabalhando. De repente, ele perde aquela área de terra que ele comprou na época da reforma agrária feita pelos governos lá há 80 anos atrás, e ele perde porque agora o atual governo da presidenta Dilma diz que aquilo aí era dos índios. Pronto. Simples assim. Então são esses erros, são essas falhas que geram conflito. Isso que não pode acontecer mais. Nós, deputados que estamos aqui, porque tivemos o voto popular, temos a credencial para fazer a nossa obrigação, nós temos a obrigação de cobrar que as entidades façam pelo melhor. Cumpra a sua obrigação, mesmo agindo de uma forma correta. É o que faltou até agora. Não é justo que um agricultor perca a propriedade dele que estava escriturada. E também não é justo que vá lá e tome a terra do índio, caso isso aconteceu. Então, o que nós temos que fazer é isso, fazer justiça. Esse é o que eu defendo. Eu acho que nós temos que fazer existir o aparelho de proteção, tanto do ponto de vista da manutenção das organizações sociais, quanto do poder público. Quando você tem, por exemplo, um encaminhamento da CPI pedindo a anulação da FUNAI e transformação de uma secretaria, é a demonstração clara da falta de interesse e a gente tem um aparelho forte para fazer esse trabalho de mediação e de solução de conflitos. A FUNAI foi criada para isso. Se a FUNAI está sendo ineficiente, não está tendo estrutura de trabalho, o caminho não é acabar com a FUNAI, gente. É, sobretudo, dar as estruturas de trabalho para a FUNAI e não diminuir a FUNAI, que é, na verdade, o encaminhamento do órgão, né? Não é acabar com a Ouvidoria Agrária Nacional. A ouvidoria é o instrumento onde as pessoas vão lá, como o nome já diz, para serem ouvidas, para terem a solução do seu conflito. Então, primeiramente, nós precisamos dar prioridade do ponto de vista de fazer as estruturas funcionarem. E essas estruturas vão funcionar com o devido recurso. Eu não estou falando aqui de valores exorbitantes. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de crise e tem que ser economia para tudo. Agora, não dá para acabar com as estruturas que estão aí para poder fazer a proteção de fato dessas comunidades que estão numa situação de conflito. Os dados, por exemplo, da CPT são preocupantes. Nós estamos tendo aumento ano após ano. Nós tivemos em 2014 61 mortes, nós tivemos em 2015 61, 2016 51 e agora nós vamos nos primeiros dias dos anos já com quase 20 pessoas mortas no campo, ou seja, são números que são realmente preocupantes. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos piorando o processo. Nós estamos com MPs, com PEC, como a 215, que, para começar, não obedecem critérios formais nesta casa e que acabam, no meu entendimento, sendo um fomentador, um transformador, um impulsionador dessa violência no campo. Se continuar do jeito que está, nós vamos, infelizmente, ter problemas muito mais sérios e muito mais graves, né? Deputados, nós estamos nos encaminhando para o final. Gostaria de dar aos senhores 30 segundos para cada um fazer suas considerações finais. Deputado Mauro Pereira. Bom, não só eu, como todos os deputados e deputadas dessa casa, especialmente aqueles que querem o melhor do nosso país, nós temos que fazer justiça. Fazer justiça
é passar o Brasil a limpo. E aquilo que estiver errado no nosso país precisa ser revisto. E não é a FUNAI, não é a ONGs que vai ter o direito de não ser fiscalizado, de não ser analisado. Eles também vão ser analisados, vão ser fiscalizados. E volto a dizer, quem trabalhou de forma correta não vai ter problema nenhum. Quem trabalhou errado vai pagar pelos erros. Era isso, muito obrigado e foi um privilégio poder participar desse programa. Obrigada, deputado. Deputada Elisiane. Eu quero agradecer, Daniela, e dizer que nós estamos trabalhando firme, sobretudo pela proteção das comunidades brasileiras, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, todos que precisam da nossa proteção. Aqui não é apenas dizer que é de um lado ou de outro, mas, sobretudo, a garantia da vida e a proteção dessas comunidades. Nós não podemos admitir e aceitar que os conflitos aumentem no Brasil e que a nossa população acabe sendo dizimada, que é o que a gente, infelizmente, está acompanhando. Vejo que nós precisamos evoluir do ponto de vista da legislação e da garantia da estrutura para a funcionalidade daquilo que nós já temos aí e que está à disposição para a proteção dessas nossas comunidades. Esse é um trabalho que nós temos feito nos ambientes em que a gente realmente está presente, mas eu acredito que, sobretudo, o envolvimento e a participação dessas comunidades aqui, não é? Com o debate, com as manifestações de forma ordeira, que são extremamente fundamentais, legítimas e necessárias, é que nós, de fato, vamos encontrar alternativas melhores para as nossas comunidades em todo o Brasil. Obrigada, deputada. O Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre conflitos agrários com os deputados Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!